Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual entrevista, tá? E aqui vocês lerão a entrevista da Paula e Isa, do Garotas Dix, que elas vão falar sobre o cyberbullying, tá? A Paula e a Isa, do Garotas Dix, Garotas Dix é um blog, tá? Que a Paula e a Isa, né, administram. A Toda Teen, ela é uma revista brasileira destinada aos adolescentes, ao público-alvo adolescente. Então, logo aqui no início da entrevista, ela tem uma introdução do que será falado, né? Que será falado a respeito do cyberbullying. Então, na verdade, vai falar sobre o bullying e o cyberbullying, tá? O que seria o cyberbullying? O cyberbullying ele é um tipo de bullying mais qualificado. Ele é um bullying que acontece na internet, por meio da internet, nas redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Às vezes são comentários maldosos, maledicentes, perseguições, enfim. E a Toda Teen, ela vai fazer essa entrevista falando sobre o cyberbullying e o bullying, tá? Logo que no início, né, a Paula até ela fala que o cyberbullying, na opinião dela, é um bullying na versão 2.0. Na verdade tá? Toda vez que vocês verem TT em negrito, é a pergunta da Toda Teen, tá? E Paula e Isa em negrito elas vão responder e tá logo no início as respostas dela, tá ok? Delas, né? Vocês farão essa leitura. Responderão as atividades características do gênero, página 34, 35, 36, 37, e a página 39 também, organizar conhecimento, certo? O que seria um gênero entrevista, tá? A entrevista, ela não circula apenas em revista, jornais, ela circula em blogs, sites, programas de rádio, televisão, internet. Exemplo, hoje é domingo, né? No caso, já é segunda-feira que eu tô gravando Sala de Madrugada. Mas eu assisti uma entrevista, eu assisti, na verdade, 3 entrevistas hoje. Eu assisti uma entrevista na Hora do Faro, né? Que foi do participante Juliano Segler, que foi eliminado da Fazenda. Assisti o Fantástico, que teve uma entrevista emocionante com a Ana Maria Braga, contando, né, que ela perdeu o grande amigo Tom Veiga, né, o Louro José, que faleceu devido a um aneurisma cerebral. E também assisti a entrevista do novo presidente norte-americano, Joe Biden, e da sua vice, Kamala, eu esqueci o nome dela, Kamala. Só sei que é a primeira vice-presidente negra dos Estados Unidos. Orgulho, né, gente? Bom, continuando, tá? Então a entrevista ela pode circular em todos os meios. E atualmente, nessa época de pandemia, nós temos assistido o quê? As entrevistas, né, dos nossos futuros prefeitos e vereadores sendo feitas através de blogs, né, por transmissão ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Eu hoje mesmo assisti uma entrevista falando com os principais, no site não, na página do CEP, na página do Facebook do CEP Lagos, né, do sindicato que defende os interesses dos professores. Eu assisti uma entrevista com todos os candidatos a prefeito de Cabo Frio, né? Então tinha lá o José Bonifácio, Marquinhos Mendes, Dr. Adriano, Rodrigo Gurgel, Dr. Serginho, enfim, todos os candidatos a prefeito do município de Cabo Frio, assistindo no Facebook. Ontem eu assisti uma entrevista com uma blogueira de maquiagem, a Amanda
Amanda Naves. Então, assim, a entrevista ela pode circular em qualquer meio, até mesmo na nossa escola, tá? Pode acontecer uma entrevista na nossa escola também. Bom, a entrevista é um gênero textual do campo jornalístico, em que as perguntas e respostas se alternam. Ela é iniciada com uma introdução, no qual apresenta o tema e o entrevistado para despertar a curiosidade do leitor ou espectador. Geralmente, a entrevista é feita com a intenção de obter determinadas informações de uma pessoa que desperta algum tipo de interesse público ou que seja especialista em alguma área. Vou dar um exemplo para vocês. Essa introdução no início ela é extremamente importante, porque às vezes vai ser um tema muito chato. Eu, particularmente, eu tenho pulado bastante esses temas relacionados à política, que está enchendo o saco. Mas assim, eu tenho pulado, mas hoje eu me senti na obrigação de assistir, porque automaticamente quando os prefeitos, os candidatos a prefeito, falam para um sindicato dos professores, é porque eles vão falar qual é o interesse, né? E por muitos anos eu fui servidora pública. Esse ano é o primeiro ano que eu não estou trabalhando na rede municipal de Cabo Frio. Então, assim, eu gosto de saber o que me aguarda se algum dia eu retornar à prefeitura, né? E então, assim, é por isso que eu assisti, mas geralmente é um assunto que ultimamente não tem me interessado muito, tá? Antes de ser publicado no meio escrito, ele sofre alguns ajustes, tá? Para a leitura se tornar melhor, mais clara, porém ele não pode modificar o contexto do qual o entrevistado falou, porque senão vai haver aí não pode alterar a essência, né? Porque senão o uso do texto vai ser um uso indevido, tá? Ele é padronizado de acordo com a norma padrão, tá? Bom, essa é uma das características, né, da entrevista. Eu não vou, assim, adentrar muito, porque entrevista é um gênero textual que nós estamos muito adaptados a falar. Qualquer dúvida a respeito da atividade é só falar. Eu estava gravando um outro texto para vocês, explicando do 1 até o 12, mas só que não, o YouTube não aceitou porque não teve muito espaço. Então, toda hora eu tive que cortar. Então, para não ficar cortado, qualquer dúvida de qualquer número da atividade, vocês podem me perguntar, professor. Eu estou na dúvida no número 12, letra C. Pode perguntar que eu estou aqui para tirar dúvida, tá? Fico no aguardo ainda hoje da foto da atividade de vocês. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa é só chamar. Um beijo, tchau, tchau. Essa atividade é para hoje, tá?